Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Para os irmãos que eventualmente não me viram nas 2 últimas semanas, eu tirei uns 10 dias de férias, então eu estou bem, tá tudo certo. Um monte de irmãos me perguntou essa semana: pastor, você não vi na igreja, não te vi na igreja, aconteceu alguma coisa? Não, só tirei uns pequenos dias para poder descansar um pouquinho e já estamos de volta. Irmãos queridos, hoje eu sei que é Dia dos Pais, mas nós caímos numa pequena série que nós estamos fazendo, falando da pessoa de Cristo, e bem nessa época nós estamos falando sobre a humilhação de Cristo. Sei que não é o tema talvez mais alegre de tratar nesse dia especial, que é o Dia dos Pais, no entanto nós estamos falando da própria pessoa de Cristo, a pessoa que nos salvou. Então, ainda assim, que seja um tema um pouco espinhoso, um pouco difícil, ainda assim, quando nós olhamos para a humilhação de Cristo, o que nós vemos é o seu ato de salvação, é o seu ato de graça, de misericórdia e de amor para com cada um de nós. Então isso também precisa trazer algum ânimo, algum alento para o nosso coração quando nós falamos de humilhação, né? Mas eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, que é o texto que tem embasado. A gente já leu muitas vezes esse texto, né? Ainda leremos muitas vezes ele. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler em uma bela voz de alguém que esteja com o microfone físico, do versículo de número 5 até o versículo de número 11. Esse é um texto muito conhecido, todo mundo já leu talvez pelo menos uma vez na vida. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. E depois que nós lermos o texto, nós oramos e damos então início à aula. Quem tiver com o microfone, por gentileza. Filipenses 2, 5 a 11. Isso. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, em morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar? Senhor, nós nos reunimos aqui nessa manhã, Dia dos Pais, que é um dia onde nós agradecemos pela vida dos nossos pais, mas também agradecemos porque o Senhor é nosso Pai. O Senhor nos adotou como filhos. Nós somos muito gratos, louvamos o Teu nome por isso. No entanto, Deus, hoje nós vamos também tratar de um tema bastante doloroso para nós, que é falarmos da humilhação que o Senhor mesmo sofreu, como prova do seu amor e também como consequências do seu ato de salvação e de derramamento de graça e misericórdia sobre nós. Por isso nós clamamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ilumine o nosso coração, que o Teu Espírito Santo fale conosco, Deus, e nos ensine aquilo que seja de bom agrado do Senhor nós aprendermos nessa manhã. Fala conosco, Deus, de maneira profunda, de maneira poderosa, para que nós possamos de fato entender todo o sofrimento que o Senhor passou, toda a humilhação que o Senhor passou, todas as provações que o Senhor passou, tudo que o Senhor construiu, para que hoje nós pudéssemos estar aqui e pudéssemos desfrutar da alegria da salvação no Senhor. Louvado seja o Seu nome, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela Sua palavra. Mais uma vez pedimos para que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, o Narciso falou então com os irmãos a respeito da primeira parte, um tema talvez mais introdutório, a respeito da humilhação de Cristo. Cristo foi extremamente humilhado. Mas eu sei que você, assim como eu, muitas vezes já foi, já se sentiu ou já se auto-humilhou. Não é verdade? Você deve ter aí muitas histórias de momentos, né, da sua vida em que você se sentiu humilhado, ou por alguém, ou por uma circunstância, ou talvez por causa de você mesmo. Muitas vezes nós somos humilhados pelo nosso próprio pecado, e isso é normal, isso precisa acontecer, o pecado realmente precisa nos humilhar. Principalmente se nós vamos confessar o nosso pecado, nós estamos nos humilhando diante de Deus, dizendo que nós somos pecadores, que nós
somos extremamente corruptos, né, totalmente corruptos, depravados, e nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Isso significa um ato para nós, que somos seres humanos, altivos, cheios de razão, um ato de tremenda humilhação. Para alguns, talvez muito mais, para alguns, talvez muito menos, mas ainda assim, esse é um ato de humilhação da nossa parte diante de Deus e de reconhecimento de que nós não podemos nos salvar, nós não podemos nos perdoar, e a única pessoa que pode fazer isso é o Senhor Jesus, ou por meio do Senhor Jesus. Tá? No entanto, nós já fomos, além dessa questão, que é uma situação natural para nós crentes, nós já fomos e nos sentimos humilhados diversas vezes. Se você lembrar aí o seu tempo de escola, certamente você vai lembrar aí de alguma ocasião, ou de várias ocasiões, em que você se sentiu humilhado, ou que você eventualmente foi humilhado, né? Você talvez aí possa pensar na sua família, dentro da sua própria casa, em algumas situações você se sentiu humilhado, na situação que talvez você tenha humilhado alguém em alguma situação. Você pode pensar aí talvez no seu trabalho também, alguma situação que levou você à humilhação. E você também pode pensar em situações aqui dentro. Por mais difícil, né, que seja isso, a igreja é um lugar onde se reúne uma grande quantidade de pecadores por metro quadrado, né? E por causa disso, nós muitas vezes podemos cair neste pequeno pecado de nos humilharmos. Ou por uma palavra muito ríspida, por um ato que nós talvez não deveríamos ter feito, deveríamos ter pensado melhor, deveríamos ter agido com mais sabedoria. No entanto, no geral, este é um lugar que também pode acontecer, né, algumas humilhações ou auto-humilhações, ou alguém pode eventualmente nos humilhar, ou mesmo nós podemos acabar humilhando alguém, muitas vezes sem perceber, algumas talvez porque a gente queira mesmo. Mas o que você precisa saber, e o que é normal para nós, é que os seres humanos estão familiarizados com a humilhação. Muitas vezes na nossa vida nós já passamos ou vamos passar por alguma situação de vergonha, de vexame ou de humilhação. Para nós isso é extremamente normal, comum, faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte da nossa vida. Mas quando nós olhamos para a pessoa de Deus, quando nós olhamos para o próprio Criador, as situações de humilhação, de vexame, de vergonha, não fazem parte do seu vocabulário, não fazem parte da sua natureza. Essa é uma realidade apenas para os seres humanos. Não é uma realidade que tange e que alcança o próprio Deus. Se você olhar para todas as religiões do mundo, você vai perceber que todos os deuses dessas religiões, todos os santos dessas religiões, todas as entidades dessas religiões, elas sempre levam aquele deus, aquela entidade, aquele santo, a uma situação de altivez. É ele ou ela, né, que está no controle daquela situação. É ele ou ela que precisa ser adorado, exaltado, louvado, né, de todas as maneiras possíveis. E os deuses das outras religiões, eles jamais se colocam ou são colocados em posições de humilhação, de vexame ou de vergonha. Você vai reparar também, se você olhar, por exemplo, para... eu sei que a gente está na internet, então tem que tomar um certo cuidado com o que a gente fala, mas se você olhar para a religião islâmica, você vai reparar que o Deus que nós chamamos de Alá, ele é um Deus extremamente anti-humilhação. É um Deus altivo, extremamente altivo. Nada pode humilhar. Se você humilhar Alá, você pode se colocar numa situação muito delicada. Principalmente em algumas partes do mundo. Não todas, mas em algumas. E isso pode, inclusive, ser a sua própria sentença de morte. No entanto, você vai olhar para o nosso Deus, então, para o Deus que está narrado, descrito nas Escrituras, e você vai perceber uma grande diferença, uma diferença brutal da palavra de Deus para todos os outros escritos de outras religiões do mundo. Sejam aquelas que têm alguns escritos ou que nem têm escrito algum, né, que é apenas uma questão cultural. Mas quando você olha para a palavra de Deus,
você percebe que Deus ele se autocoloca, ele se autoposiciona em um lugar de humilhação. Para o nosso Deus, a humilhação faz parte da sua natureza, não no sentido da naturalidade, né, dos seus atributos, mas da forma como Deus age, da forma como Deus escolheu agir para com as nossas vidas. Não é que a humilhação faz parte do caráter de Deus, não é isso, mas faz parte da forma como Ele escolheu agir. O nosso Deus, diferente de todos os outros, escolheu por livre e espontânea vontade dele mesmo se auto-humilhar, fazendo com que assim não só a religião cristã seja a religião mais diferencial de todas. Quando você olha para a nossa religião, tem uma matéria, inclusive, na Faculdade de Ciências da Religião, que se chama religiões comparadas. E quando você faz essa comparação, você percebe que a religião mais diferente de todas é o cristianismo. É aquilo que nós vivemos. Porque enquanto todos os outros são altivos, o nosso Deus escolheu se humilhar. Isso prova toda a diferença que faz a ação de Deus nas nossas vidas. Outra coisa que é bastante diferencial em todas as outras religiões é aquilo que nós chamamos de graça. A palavra graça só aparece no cristianismo. Em nenhuma outra religião aparece a palavra graça, ou existe algum termo meramente semelhante à graça. Graça é uma coisa comum apenas de Deus, do nosso Deus, que na verdade é o único Deus. Pronto, falei. Agora, a aula de hoje nós vamos falar sobre 3 aspectos da humilhação de Cristo que são extremamente fundamentais para podermos entender a pessoa de Cristo. O porquê Deus fez o que Ele fez, da forma que Ele fez, porque Ele escolheu agir assim, e quais são as consequências para Ele e para nós do que Ele fez. Nós vamos estudar hoje a pergunta de número 47, 48 e 49, que diz respeito a, basicamente, a humilhação no seu nascimento e concepção, humilhação na sua vida, pergunta 48, e 49, humilhação na sua morte. Depois, então, nós vamos passar para mais um aspecto da humilhação de Cristo, na pergunta de número 50, que o Narciso vai trazer, acredito, na semana que vem, e depois nós passamos, então, para a glorificação. Tá? Mas vamos começar falando um pouquinho sobre, então, o nascimento de Cristo e por que o nascimento do Senhor Jesus, a encarnação de Cristo como um ser humano, é um ato de tremenda humilhação. Em primeiro lugar, nós vamos lembrar a respeito, inclusive, do texto que nós lemos e de vários outros, né, principalmente aqueles que nós comemoramos no Natal. Você vai se lembrar que a humilhação de Cristo ela começa ao simples fato de que Deus precisava se tornar, ou escolheu precisar se tornar, um ser humano. Isso em si já é um ato de tremenda humilhação. E não porque ser um ser humano é um ato de humilhação, mas porque nós estamos falando de um Deus soberano, criador dos céus e da terra, de todo o universo, aquele que sabe o nome de todas as estrelas, aquele que conhece cada grão da areia do mar, aquele que conhece cada uma das células do nosso corpo, aquele que nos planejou antes mesmo da fundação deste universo. Ele escolheu, por livre e espontânea vontade, se fazer como um ser humano. E isso é um ato de tremenda humilhação. Imagine só você, Deus. Imagine que você fosse. É que para nós é diferente imaginar isso, porque a gente vai imaginar com a nossa cabeça, né, com o nosso coração humano. Mas imagine você. Se você fosse um Deus, se você hoje tivesse o poder completo, absoluto, se você pudesse fazer qualquer coisa que você quisesse, sem nenhuma restrição, se você tivesse ciência de todas as coisas, se você pudesse estar em todos os lugares, você escolheria se tornar um ser humano de novo? Ou voltar, né, a ser um ser humano limitado? Extremamente limitado. O nascimento de Cristo, ele é um ato de humilhação, não só porque Deus está se fazendo como homem.
como um ser humano, como ele está se despindo da sua glória. Mas ele também é um ato de humilhação, queridos, porque Deus está se colocando na posição de servo extremo. Afinal de contas, você não pode acreditar, nem eu acredito, nem acredito que ninguém deva acreditar hoje em dia, que Jesus, quando nasceu, ele já nasceu falando. Sabia andar, sabia, falar, sabia fazer todas as coisas, onisciente, onipotente, nada disso. Quando Cristo nasceu, ele nasceu como um bebezinho, como qualquer um de nós. Fazia suas necessidades provavelmente num pano, tinha que ser limpo pela sua mãe ou por outras pessoas, eventualmente da sua volta, do seu redor. Não sabia falar, precisou se alimentar de leite, como todos nós. Um bebê, simplesmente um bebê. O Deus soberano, Criador de todo o universo, tendo que ser servido por um outro ser humano. Isso, irmãos, é um ato de extrema humilhação para Deus. E Deus escolheu, Cristo escolheu se colocar nesta posição. Ele escolheu se fazer como um de nós, se fazer como um simples bebê, tendo que ser servido por outros seres humanos, aquele que tem todo o poder nos céus, na terra e fora de todas as dimensões, e seja lá o que mais exista, aquele que está fora de todos os limites do tempo, ele escolheu ser servido por um ser humano. Imagine você o ato de tamanha humilhação que isso foi. E aí você pode talvez pensar, como eu muitas vezes já me perguntei, e já pensei, mas puxa, se Deus tem todo o poder, se Ele consegue fazer todas as coisas, se Ele sabe de todas as coisas, será que não tinha uma outra forma? Será que Ele não podia ter pensado numa outra possibilidade? Será que não podia ter uma forma talvez mais fácil, menos humilhante, mais simples, dele passar por tudo isso, de nos salvar? E é óbvio, irmãos, claro que tem. Milhares de formas, milhares de possibilidades. Deus podia estalar o dedo e estava tudo resolvido. Então por quê? Por que escolher esta humilhação? Por que escolher fazer isso? Se colocar nesta posição? Se fazer como um ser humano? Para que isso? Por que Deus agiu assim? E a resposta claramente é: não sei. E ninguém sabe. Só Ele pode dizer, se Ele eventualmente quiser, e Ele não disse na sua palavra porque Ele fez isso. Mas a única possibilidade teológica que nós temos de entender isso é porque, desta forma, desta maneira que Deus escolheu agir para nos salvar, era a maneira que mais traria glória para o seu nome. Eu não sei como isso acontece, eu não sei como isso funciona, eu não sei quais são as leis espirituais que regem essa decisão de Deus, mas eu sei que Deus escolheu dessa forma. E aí, o que nos consola, ou o que nos traz um certo entendimento, é assim: se Deus é todo poderoso, e Ele podia fazer todas as coisas, se Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas, e ainda assim Ele agiu dessa maneira, é porque essa era a melhor maneira. Eu nunca vou poder entender, talvez, pelo menos eu acredito que a gente nunca vai conseguir entender todos os meios pelos quais isso se deu, mas essa foi a maneira que Cristo escolheu. Ao escolher isso, Ele se fez totalmente diferente de qualquer outro Deus, de qualquer outra entidade, de qualquer outra possibilidade. Essa é uma forma única. Não existe nada minimamente parecido com isso. Um Deus todo-poderoso se fazer como um ser humano. Você tem algumas histórias, como, por exemplo, o panteão de deuses da Grécia antiga, que os deuses se faziam como seres humanos e vinham, desculpem a palavra, mas vinham acasalar com as fêmeas aqui, Inclusive é assim que é descrito nas histórias. Agora, mesmo que eles fizessem isso, eles não passavam pela humilhação de se tornarem bebezinhos, crescer. Imagine você ser o Deus que sabe de todas as coisas, ser educado por um outro ser humano, aprender a falar. Não é um absurdo? Não é uma coisa completamente controversa? Eles simplesmente se faziam como seres humanos, já prontos,
extremamente belos, é o que as histórias contam, né? Fortes ali, tudo mais, faziam o que queriam e iam embora. Deus não. O nosso Deus escolheu se fazer como um de nós plenamente, desde o ventre até a sua morte. Ele escolheu agir assim. Continuando, você vai perceber que durante toda a infância de Cristo e a sua adolescência, somente um relato que nós temos, né? Aliás, 2 relatos, o seu nascimento e ali uma primeira etapa ali, mas sem muitos detalhes da sua vida, da primeira infância, e depois ele só vai aparecer ali quando ele tinha 12 anos, né? Fazendo a sua ida, né? A sua peregrinação até o templo, onde a família esquece ele. Você veja qual o tamanho da humilhação, né? Você imagina esquecer o Filho de Deus. Você imagine só. Até isso Cristo passou, né? Esse foi o primeiro esqueceram de mim. Só esqueceram de fazer o filme. Mas a gente tem que lembrar, queridos, que muitos livros, muitas cartas apócrifas e pseudepígrafes foram escritas tentando narrar, tentando encontrar fatos a respeito da infância e adolescência, né, juventude de Cristo. E nenhuma das histórias são realmente concretas, né, nada realmente se provou com algum tipo de veracidade. Mas o que nós sabemos, ou podemos imaginar, é o tamanho da humilhação de Cristo em ter sido educado por um ser humano. Você imagine só o próprio Deus sendo educado, aprendendo a falar, aprendendo maneiras de agir, aprendendo a lei, aprendendo a respeitar os pais, a respeitar os limites. Imagine só Deus tendo que respeitar limites. O Criador do universo tendo que respeitar limites humanos. Ainda bem que naquela época não tinha tomada, né? Mas são coisas que a gente precisa imaginar, irmãos. Porque isso diz respeito à forma como nós entendemos o amor de Deus por cada um de nós. Até onde o Senhor realmente esteve disposto a ir para demonstrar o seu amor por nós. Um amor plenamente e perfeitamente sacrificial. Não poupou a sua própria natureza divina, tendo ele mesmo que estar em forma de ser humano. Diga, só pega o microfone por gentileza. O senhor falando sobre isso me lembra o texto de Isaías 64, em que o profeta expressa a forma, a manifestação desse amor de Deus para conosco, ao dizer o seguinte: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então é interessante, é curioso comparar, né, justamente essa questão do panteão grego ou de quaisquer outros deuses de outras religiões. Não existe isso, né? No próprio Velho Testamento o profeta já expressa essa ideia de que não existe uma outra qualquer outro relato, qualquer outra descrição de uma divindade que se humilha a ponto de trabalhar para aqueles que nele esperam. Esse realmente é um ato bastante diferencial, e isso demonstra de fato esse amor de Deus, porque todos os outros deuses eles demonstram uma certa necessidade sim de adoração. E o nosso Deus também pede a nós adoração, só que a diferença é que ele não pede, ele conquista essa adoração de nós por causa do seu amor. E os outros deuses, eles eles usavam os seres humanos, ou usam os seres humanos, né? Daí a gente pode chamar de outras coisas, mas em resumo, eles usam os seres humanos para atender os seus próprios objetivos. E a diferença aqui é clara, porque o nosso Deus ele não nos usa para atender os seus objetivos, muito pelo contrário, ele se auto-usa para atender os nossos objetivos. É uma coisa extremamente fora da realidade. Logicamente que ao cumprir o objetivo de nos salvar, ele também se glorifica e tudo mais, né? Atinge a sua glória, mas ainda assim ele é quem vai, é ele que sai da sua posição de trono
para a posição humilhada, né? Não é o contrário, ele não pede humilhação de nós para que algo a gente possa receber dele. Muito pelo contrário, é ele que faz. E pela sua graça, não nos pede nada em troca. Ele simplesmente faz e ponto final. O que nós fazemos para Deus, nós fazemos constrangidos pelo seu amor, em resposta ao seu amor, mas não porque ele pede, não porque ele nos ordena uma obediência. Nós apenas fazemos aquilo que ele nos constrange através do seu amor. Ninguém é obrigado a fazer nada para Deus. Muito pelo contrário, nós fazemos aquilo que nós fazemos por livre e espontânea vontade, constrangidos pelo tamanho do amor dele, quando nós entendemos, né, a profundidade desse amor. Tá? Agora, eu queria que você parasse um pouquinho para refletir rapidamente a respeito do nascimento de Cristo. Eu falei um pouco sobre isso já há algum tempo. Nós temos aqui alguns cuidados que nós precisamos tomar a respeito da teologia, de como nós interpretamos isso aqui. Lembre-se que essa situação toda de Cristo se fazendo como um ser humano, ela perpassa por algumas questões científicas que precisam, biológicas na verdade, né? Científicas, biológicas, que precisam ser analisados por cada um de nós para que a gente não caia em erros teológicos. Dificilmente a gente vai entrar numa discussão com alguém a respeito do nascimento de Cristo, no sentido realmente biológico da coisa, né? Dificilmente você vai entrar numa situação dessa. Mas nós vamos com certeza discutir com pessoas que são católicos, por exemplo, ou de algumas outras seitas evangélicas que têm algumas crenças diferenciadas sobre isso, ou que acabam tendo aí infelizmente, algumas heresias nesse sentido. Tá? Então eu queria lembrar você que quando Cristo nasceu, foi um ato divino, sobrenatural, miraculoso, extremamente fora do comum e fora da lógica, que fez com que, de alguma forma, um bebê nascesse dentro de Maria Madalena. Não, Maria Madalena? Maria, só Maria. Maria, esposa de José, ponto. Uma coisa importante, que vale a pena a gente ressaltar aqui, é que a palavra de Deus, ela não nos discrimina quais foram os detalhes deste nascimento. Como que Deus fez isso? Tá? Ela não discrimina. Portanto, se ela não discrimina isso, nós não podemos também ficar muito especulando a respeito disso. Será que Deus usou um óvulo e um esperma humano? Será que ele fez algo totalmente sobrenatural? Tem algumas implicações teológicas para isso. Mas uma delas, que é muito importante, que talvez seja a fundamental para a gente olhar aqui, que é importante a gente saber, é que a divindade de Cristo, lembra que a gente falou, Deus é totalmente 100% homem, 100% Deus, né? A divindade de Cristo, ela não pode ser herdada, tá? Ela não é uma divindade hereditária, ela não pode ser transmitida por meio do seu nascimento. Então, de maneira que eu quero dizer que, na verdade, Maria, mãe de Jesus, mãe humana do corpo de Cristo Jesus ali, né? Ela não é, ou não recebeu, na verdade, nenhum tipo de poder sobrenatural da parte de Deus, ou tinha poderes sobrenaturais antes de ser escolhida. Tá? Ela não foi escolhida porque ela era especial, porque ela era alguém, sei lá, sobrenatural, miraculosa, que tinha algum poder sobre-humano. Não é nada disso. Nada disso. E nem tampouco, irmãos, ela ganhou algum tipo de poder ou autoridade mística, sobrenatural, miraculosa, por ter gestado o Senhor Jesus. Tá? Isso não existe, a palavra não traz nenhuma comprovação disso. Tudo isso é escrito pós-bíblico, ou pseudoepígrafe, ou apócrifo. Tá? Nada foi comprovado, todos os textos foram descartados pelos principais concílios da igreja até hoje, tirando, logicamente, os concílios católicos, né, que corroboram essa teoria, ou essa doutrina, no caso não é nenhuma teoria, mas uma doutrina. Então nós precisamos lembrar disso, tá, para podermos não, eventualmente, cair aí desculpa falar assim, né, mas nessa heresia. Tá? Dizer que Maria é alguém com poderes sobrenaturais, alguém que tem autoridade sobre Deus, ou que recebeu alguma autoridade espiritual além do que as conduzidas pelo próprio Espírito Santo, que são os dons do Espírito, ou o fruto do Espírito, nada disso é verdadeiro. Tá? Maria continua sendo uma mulher normal, comum, que recebeu sim
uma dádiva extremamente preciosa da parte de Deus. Ninguém, talvez, na história da humanidade, vai receber uma dádiva tão grande quanto ela recebeu, mas não passa disso. É uma dádiva, uma bênção. Tá? Ela não recebeu nenhum poder sobrenatural, ela não recebeu nenhuma autoridade mística, sobre-humana, sobre a pessoa de Deus. Ela não se torna uma santa, nem tampouco uma intercessora diante de Deus, maior ou menor do que Jesus Cristo, a não ser a parte de que todos nós somos intercessores de maneira igual, né? Se eu estou orando por alguém, eu estou intercedendo por aquela pessoa, e nenhum de nós tem poder maior ou menor do que a outra pessoa, tá? Então, é válido dizer isso, irmãos, porque é uma questão que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da teologia, inclusive do nosso país é majoritariamente católico, então nós precisamos lembrar dessa questão, tá? Para não incorrermos em erros aí nesse sentido, tudo bem? Todas as outras questões, como que Cristo nasceu, todas essas coisas são extra-bíblicas. A palavra não escolheu nos revelar, Deus não escolheu nos revelar, e, portanto, nós não precisamos ficar especulando sobre como isso se deu. Foi um ato miraculoso, sobrenatural e inteiramente da parte de Deus. Portanto, é um problema dele, ele que se resolveu com essa questão, não é algo que diz respeito a nós. Nós não precisamos ficar preocupados com isso, pensando nisso de maneira muito, muito profunda, a não ser que você tenha eventualmente uma discussão teológica e você precisa aprofundar essa questão. Fora isso, irmãos, viva em paz, tranquilamente, saiba apenas que Cristo fez isso de uma maneira sobrenatural através do seu poder divino, tá? Do poder divino de Deus. Vamos continuar? Então essa foi a pergunta de número 47, bem simples, tá? Não vou aprofundar na própria da Confissão de Fé e no Catecismo, ele vai trazer algumas explicações a respeito disso, mas eu creio que daí são questões mais teológicas, talvez aí para quem tem alguma dúvida muito específica a respeito disso, ou mesmo para quem está ali estudando, né, teologia nesse sentido. Para nós, que estamos apenas tendo uma aula, não é necessário a gente se aprofundar nessas questões, a menos, eventualmente, que você tenha uma dúvida muito cabeluda com relação a isso, tá? Mas, no geral, é simples, tá? Não tente aprofundar algo que não tem necessidade para uso, né? A não ser que você vai usar, de fato, não tente ficar se aprofundando demais nessas questões, porque você pode acabar ou se confundindo, ou confundindo outras pessoas. Então, fique no simples, que é melhor. Se você precisar se aprofundar, aí a gente conversa numa outra ocasião, daí você pode... a gente pode pensar em alguns livros que você possa ler, alguma coisa mais profunda nesse sentido, mas no geral, fique com a simplicidade da palavra. O que ela revelou, está revelado. O que ela não revelou e ponto final. Tá bom? Agora, passando para a pergunta de número 48, que fala sobre a humilhação de Cristo na sua vida. E aí você pode eventualmente imaginar, não precisa de muitas explicações, para que você consiga imaginar Cristo vivendo como um ser humano, tendo que lutar contra os mesmos pecados que nós lutamos, tendo que se relacionar com outras pessoas, tendo que aprender coisas humanas, né? Aprender a se alimentar, aprender a falar, aprender a provavelmente ler e a escrever, aprender a se relacionar com outros seres humanos, aprender os costumes, né? A cultura do dia a dia, tendo que respeitar a lei dos judeus ali naquela época, que era comum para todos ali, mas Cristo teve que honrar a lei perfeitamente, né? Ele é o primeiro e único que honrou a lei perfeitamente, então isso com certeza foi um pouco mais desafiador, né? Mas você imagine que Deus sobrenatural, todo-poderoso, tendo que conviver com os seres humanos de uma maneira completamente natural, sem poder utilizar ali os seus poderes, porque ainda a hora não tinha chegado. Então existem muitos escritos, irmãos, que vão testemunhar a respeito ali da vida de Cristo, que na sua vida ele podia fazer tudo o que ele quisesse, como um semideus, vamos dizer assim, né? Ele podia ali ressuscitar pássaros, ele podia fazer as árvores murcharem, todos os poderes que a gente encontra, né, que não são poderes, são atos de ensino e de profundo entendimento miraculoso ali, né? Nenhum ato de Cristo é desproposital, nenhum milagre de Cristo é desproposital, é feito por capricho, né, próprio. Todos os atos de Cristo, eles têm um ensino por trás, todos os atos têm um objetivo por trás. Tudo tem uma ligação, tudo tem um objetivo profundo. Tá? Nada é porque Cristo olhou para a árvore ali e falou, não, eu não gostei de você, morra. Não é nada disso. Tá? Nada disso.
Né? Em nenhum momento na adolescência de Cristo alguém chegou para ele, fez eventualmente alguma maldade, cometeu algum bullying com Jesus, e ele falou: deixa comigo, você não sabe com quem está mexendo, né? Te pego no paraíso. Nada disso. Tá? Nenhum ato de Deus, nenhum ato de Deus não. Nada do que a gente possa imaginar da vida de Cristo aqui nesta terra pode ao menos contemplar qualquer coisa minimamente semelhante a Deus agindo pelo seu próprio interesse. Deus agindo de maneira leviana, né? Agindo de maneira despropositada. Tudo que Deus faz tem um propósito muito bem esclarecido, muito bem definido e muito bem identificado e estudável por nós. Tudo que Deus faz a gente pode entender, certo? Nada do que Deus faz é algo despropositado. O que está na palavra, a gente precisa lembrar, não é um texto escrito por mãos humanas. Os evangelistas acharam melhor não colocar isso aqui ou não colocar aquilo ali. Nada disso. A palavra ela é 100% inspirada pelo Espírito de Deus. E tudo que foi inspirado, todo o texto que chegou até nós, que nós temos até hoje, ele é um texto que nós chamamos de sagrado. Tá? Não porque ele tem poderes místicos, tem também, mas não pelo texto em si, mas pela ação do Espírito no texto, tá? Em se revelar para nós. Mas nada é desproposital, irmãos. Nada foi feito ali, nada está escrito ali sem um objetivo muito bem definido. Então nós não precisamos pensar na vida de Cristo, ainda que tenham esses escritos, né? Mas esses escritos já foram descartados há muito tempo. Ninguém, deve ter algum maluco que acredita, mas dentro da comunidade da academia, que nós chamamos, né, de quem estuda a palavra com profundidade extrema, nem mesmo dentro das denominações evangélicas sérias, existe alguém que realmente acredite em algum texto que diz, Jesus viu um passarinho morrer, ele vai lá e ressuscita o passarinho, ou né, qualquer outra coisa parecida com isso. Todos os atos de Cristo são atos muito bem definidos. Tá? Mas eu queria que você tentasse imaginar, ou tentasse se colocar, né, na posição de você mesmo ter todo o poder e escolher por livre e espontânea vontade não usar. Imagine a tentação que seria isso. Uma das tentações, eventualmente, que Deus teve que lidar, inclusive, né? Nós vamos ver depois do seu batismo, Cristo tem que lidar com isso. O diabo chega lá para ele, né, e depois ali de 40 dias de jejum no deserto, ele vai então ali, chega para Jesus, e aí, mano, transforma umas pedras em pão aí. Você não consegue? Está com fome? Transforma a pedra em pão. Você pode todas as coisas. E você, de fato, poder e não fazer. Né? Você poder, voar, sair, visitar Marte, sair por aí, visitar todas as galáxias, conhecer todos os mistérios do universo e simplesmente não poder agir. Né? Estar limitado, se autolimitar a um corpo e as limitações humanas. Por simplesmente nos amar. Única e simplesmente nos amar. Ele escolheu fazer isso. Se autolimitar. Se autoflagelar nesse sentido. Sair do seu trono de glória, aquele que é descrito em Isaías 6, por exemplo, e se colocar como um ser humano. Precisar comer, dormir, chorar, se angustiar, precisar usar o banheiro. Todas essas coisas Cristo fez, escolheu fazer, por amor de cada um de nós. E ele precisou se humilhar durante não um dia, como poderia fazer se assim quisesse. Ele não escolheu se humilhar por um ano. Ele fez isso por 33 anos, desde o ventre da mãe, né, de Maria, até a sua crucificação. É realmente, quando a gente olha para isso, irmãos, é realmente difícil não se constranger com aquilo que Deus fez. É um ato extremo de bondade, de amor, de fidelidade a nós, de entrega, de consideração e diversos outros sinônimos que a gente poderia usar. Mas é um ato de graça. Oi? Quase 34, é verdade. Praticamente 34 anos aí.
Vamos para 39? Pergunta de número 39, então. Desculpa, 39 não, 49. Como se deu a humilhação de Cristo na sua morte? E aí a gente conhece muito bem, né? Entre aspas, conhece muito bem, a gente não sabe exatamente como se deu isso na pessoa de Cristo, mas nós conseguimos perceber o tamanho da humilhação de Deus em ter que morrer. Eu já falei algumas vezes sobre isso, em algumas aulas anteriores, né? Mas Cristo entregou a sua vida. O próprio Deus experimentou a morte. Eu sei que é muito difícil falar isso. E a gente não tem condições de explicar todas as possibilidades, né, todos os detalhes desse mistério, mas de fato Cristo experimentou a morte. Passou 3 dias morto. Pastor, o que ele foi fazer nos 3 dias? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. A palavra diz que ele venceu a morte, venceu o diabo, tomou as chaves do inferno. Como que ele fez isso? Não está escrito. Tá? Não está escrito e provavelmente não é para a gente saber. Né? Não é para a gente saber. O que a gente sabe é que a morte de Cristo, diferente de uma morte comum, que seja de repente por um infarto, ou de repente uma morte tranquila, dormindo, alguma coisa assim, ou até mesmo por uma enfermidade terrível, nada disso, nada. Você pode imaginar as mortes mais brutais, terríveis, as coisas mais escabrosas possíveis, nada pode se assemelhar àquilo que Cristo passou. Mesmo os atos descritos ali na palavra de Deus, ou mesmo aqueles médicos, né, que tentam decifrar ali como que o corpo sentiu todo aquele sofrimento, nada, nenhuma dessas descrições pode chegar minimamente perto daquilo que realmente Cristo viveu. Por quê, pastor? Porque a morte de Cristo não é apenas uma morte física, no sentido ali de, assim, sofreu no corpo, sentiu ali as dores e tudo mais, morreu. Não é só isso. Se fosse só isso, até a gente poderia dar um desconto. Mas não é só isso. A morte de Cristo, ela tem um elemento fundamental de humilhação. E esse elemento fundamental de humilhação é a maior de todas as humilhações. Se você quer olhar para o sacrifício de Cristo, de fato, se você quer entender o que Cristo fez por cada um de nós, você precisa entender aquilo que ele levou sobre si. E o que Cristo levou sobre si foi o seu e o meu pecado. No plural, inclusive, foram os seus e os meus pecados. E não só os seus e os meus, mas o de toda a humanidade. Cristo colocou sobre os seus ombros, sobre a sua pessoa, sobre o seu ser, todos os pecados. E mais do que isso, porque o próprio texto de Isaías, que o presbítero Aquias muito bem nos lembrou, vai nos dizer ainda que ele levou sobre si não só os nossos pecados, mas todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas lamentações, tristezas, todos os efeitos do pecado estavam sobre o ser de Cristo naquele momento da crucificação, tornando ela muito mais pesada do que simplesmente um ato de sofrimento doloroso, fisiológico, de dor fisiológica. É muito pior do que isso. É muito pior do que isso, porque é justamente sobre isso. A crucificação em si, as pessoas aguentavam, irmãos. As pessoas aguentavam. Inclusive, lógico, nem todos passavam pelo mesmo calvário ali de Cristo, né? Pelos mesmos sofrimentos ali, pelas mesmas dores físicas que Cristo passou. Ele passou um pouco mais, muito mais, na verdade, do que as outras pessoas passavam. Mas algumas pessoas, elas aguentavam dias crucificadas. Então não é simplesmente uma questão de dor física, mas Cristo levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, todas as consequências e todos os nossos pecados, irmãos. Ah, pastor, o que isso significa? É simples. Simples, muito simples. Você vai se lembrar que Deus, como a gente sempre fala, ao se encarnar em Cristo Jesus, né, o Deus Filho, ao se encarnar em Cristo Jesus, ele se encarna de uma maneira sobrenatural, 100% homem e 100% Deus. Então, quando nós falamos que Deus levou sobre si, Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, nós estamos dizendo, irmãos, que um Deus incorruptível, que não pode conviver com o pecado,
não pode conviver com o pecado, colocou sobre a sua própria divindade, que estava ali, os nossos pecados. Esse é o ato de humilhação tremenda, absurda. Talvez nem exista uma palavra de grandeza para definir de fato o tamanho dessa humilhação. O Deus incorruptível, que não pode se dar com o pecado, escolheu levar sobre si os nossos. E não só os nossos aqui, né, meus, aliás, se fosse só o meu, até vai. Mas o de toda a humanidade, todo o pecado, todas as consequências do pecado. Para que ele pudesse ser vencido, ele precisava ser jogado, né, depositado sobre Cristo por inteiro. Assim como por um homem apenas entrou o pecado no mundo, por apenas um homem o pecado precisava ser vencido. Então não é simplesmente, irmãos, também uma questão de colocar os pecados à ação, aquilo que eu fiz, aquilo que você fez, aquilo que você falou, aquilo que eu falei, aquilo que nós pensamos, aquilo que os outros pensaram. Não é só os atos pecaminosos, nós estamos falando do próprio pecado em si. Cristo levou sobre si o pecado, não as ações pecaminosas apenas, mas estava sobre ele o próprio pecado, tá certo? O ato de Cristo, o ato de Deus de se humilhar dessa forma, irmãos, é algo realmente chocante e também tocante. Este ato de humilhação precisa, e é a única coisa, por meio do poder do Espírito Santo, que pode nos constranger a entregar completamente as nossas vidas e o nosso coração nas mãos de Deus. É por causa disso, deste ato tremendo de humilhação, que por meio do poder do Espírito Santo nós somos salvos. Foi essa atitude que venceu o pecado, foi essa atitude de amor, de humilhação, de abnegação, de profunda entrega, de total entrega, que hoje nos permite orar ao Senhor e sermos respondidos, lermos a sua palavra e sermos respondidos, sermos ensinados, sermos ministrados, sermos tocados. É este ato de Deus que nos permite desfrutar, quando necessário, dos dons do Espírito, sempre do fruto do Espírito. É este ato de Cristo Jesus que nos permite estar aqui, vivenciar a vida da igreja, vivenciar o amor de Deus, termos comunhão com os irmãos, termos comunhão com Deus, entendermos a graça de Deus, termos os nossos pecados perdoados. É isso que nos permite o acesso que antes era impossível ao céu. É este ato de humilhação, de ter colocado sobre si os nossos pecados, de ter colocado sobre si o próprio pecado, que faz com que as portas do céu estejam abertas para nós. Não é por merecimento nosso, muito pelo contrário. Não é por nada que a gente possa fazer, não é pela nossa religiosidade, não é porque a gente ora, não é porque a gente lê a Bíblia, não é porque a gente pode responder todas as perguntas e mistérios teológicos, não é porque a gente frequenta a igreja por 80, 90 anos que seja. Não é porque a gente deu dízimo a vida inteira, não é porque a gente fez caridade, não é porque a gente amou o Senhor, nem é porque a gente ama o Senhor. Não é porque a gente aceita Jesus ou porque a gente recebe Jesus. Nós podemos entrar no céu por causa deste ato de amor de Cristo Jesus, de se abnegar do seu trono e de se fazer como um ser humano e de se auto-humilhar até o mais profundo da humilhação. Nada é mais humilhante do que Cristo teve que passar. Este ato de amor incondicional, porque não pede nada em troca, não impõe nenhuma condição para cada um de nós, que faz com que as portas dos céus estejam abertas para os eleitos, para aqueles que Ele chamou para si. Nada, irmãos, pode nos constranger mais do que olhar para a vida de Cristo,
Nada pode nos constranger, nenhum amor, não existe nada que possa nos constranger tanto quanto olhar para este ato de bondade, de amor e de graça da pessoa de Jesus. Nada é tão precioso do que olhar para a pessoa de Jesus. Nada pode nos constranger mais, nada pode nos tocar mais, nada pode transformar a nossa vida mais do que simplesmente olhar para Cristo, para aquilo que Ele fez, para a profundidade extrema daquilo que Ele fez por cada um de nós. Ele entregou de fato tudo, abriu mão de tudo por nós. Ele recebeu sobre si o pior, o suprassumo do que há de pior, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui. E muitas vezes, durante as nossas vidas, nós já fizemos, e a pior parte é que muitas vezes nós ainda vamos fazer. Nós vamos pecar deliberadamente contra Ele. Nós vamos escolher por um ato de livre e espontânea vontade, porque agora nós temos uma possibilidade de lutar contra os nossos pecados, por causa desse ato de Deus, desse ato de Jesus, nós podemos lutar contra o nosso pecado. Nós vamos escolher, por livre e espontânea vontade, o presbítero Paulo, pecar contra Jesus. Nós vamos escolher isso, sabendo de tudo que Ele fez, tendo total consciência de tudo que Ele fez, de tudo que Ele passou. Nós ainda assim escolhemos muitas vezes pecar. Nós escolhemos por causa de coisas muito pequenas, talvez por causa de uma chuva, falar, puxa, hoje eu não vou na igreja. Nós deixamos de orar porque muitas vezes nós estamos com sono. Quando Cristo recebeu sobre si a cruz, a maior de todas as humilhações, o mais profundo do que há de pior, que é o pecado, Ele recebeu sobre si sem abrir a boca. E muitas vezes nós reclamamos por perder 5 minutos em oração. Nós reclamamos por perder 5 minutos lendo um capítulo da Bíblia. Nós reclamamos de sair de casa para ir para a igreja. É mole? Dorme com barulho desse. É difícil, irmãos. Eu sei que é difícil porque nós somos seres humanos limitados. Mas isso precisa, ao olhar para a pessoa de Cristo, isso precisa nos constranger. Isso precisa nos mudar. Isso precisa abrir os nossos corações para a forma como nós vivemos. Para a forma como nós olhamos o amor de Deus. Para a forma como nós percebemos o amor de Deus nas nossas vidas. Como nós sentimos isso. Como nós declaramos isso. Como nós adoramos o Senhor nesse sentido. Como nós respondemos a esse amor. Ao olhar para Deus, ao olhar para Cristo, para esse ato tremendo de graça, não há outra opção a não ser nos entregarmos para a irresistível graça de Deus. Amém? Alguém tem mais ainda alguma pergunta, alguma participação que gostaria de fazer? Não? Vamos orar? Presbítero Paulo, o senhor poderia nos conduzir em oração, por gentileza? Pai, nós somos gratos porque podemos entender o seu sacrifício, Pai, por amor a cada um de nós. Pai, o quanto foi humilhante, Pai, o que o Senhor passou para levar sobre si todas as nossas dores, ó Pai, o nosso pecado, mas o Senhor, demonstrando o seu grande amor, se entregou totalmente. Pai, muitas vezes entendemos que realmente o Senhor, por amor a nós, fez tudo isso. E que cada um de nós, ó Deus, também possamos não sentir, ó Pai, muitas vezes preguiça de realizar a sua obra, preguiça de estar na tua presença, mas que tenhamos a certeza de que quando fazermos isso, estamos crescendo na tua graça, estamos crescendo no teu conhecimento,
Por isso nos dá disposição, por isso trabalha na nossa vida e mexe com cada um de nós, ó Deus, para que a cada momento da nossa vida estejamos próximos do Senhor, entendendo tudo aquilo que o Senhor fez por nós e por amor a cada um de nós. Obrigado por este domingo, obrigado, ó Deus, por cada pai que o Senhor tem levantado, ó Deus, aqui na tua igreja. Que o Senhor continue nos dando a sua capacidade, sabedoria, entendimento, para sermos realmente homens, pais, usados pelo Senhor, cuidado e guiado pelo Senhor. Derrama da tua graça, da tua bênção sobre cada um de nós. E que neste domingo, Pai, neste dia, o Senhor realmente continue a nos abençoar. Esteja com cada família, Pai, dando-lhe da sua graça, juntando cada uma, para que juntos possam comemorar e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado a Deus por esta aula, obrigado pela vida do pastor Patrick, que tem estado aqui para ensiná-lo. Por isso, cada dia mais capacita o teu servo, para que juntos possamos aprender, e tudo aquilo que aprendermos, como igreja, coloquemos em prática. Fica conosco, continua conosco, leva